Você sabia que a maioria das pessoas falsas, elas têm rasgos narcisistas? Como assim, Robson? Bom, isso significa que quando uma pessoa ela é falsa, ela se alimenta o ego dela falando mal das outras pessoas. E essa sensação de falar mal das outras pessoas dá a ideia a essa pessoa falsa que ela é superior. Por quê? Porque ela começa a olhar simplesmente o defeito das outras pessoas. Seria uma forma de diminuir e desvalorizar o outro. Normalmente essas pessoas falsas são tão narcisistas que elas conseguem manipular o seu entorno. Elas são aptas e elas são capacitadas para enganar e transferir, como assim, a culpabilidade que seria dela para a outra pessoa. E é tão engraçado, não sei se você já percebeu, que esses tipos de pessoas falsas, elas vão pela vida, elas sabem com quem elas devem se engrupar, se enturmar. Elas sabem realmente com quem elas têm que estar ali, aquela afinidade. Por quê? Porque ela necessita manter uma aparência de falsidade, quer dizer, ela necessita ter várias máscaras, porque esses tipos de pessoas falsas não tem só uma máscara, tem várias. Então, para cada tipo de pessoa, ela necessita utilizar uma máscara especial para manipular essas pessoas, não só manipular. Por quê? Porque quando a pessoa falsa ela começa a manipular o seu entorno para que o seu entorno possa crer que essa pessoa é uma pessoa boa, uma pessoa santa, uma pessoa que se preocupa pelo outro, quando na verdade é um tipo de manipulação psicológica. Ela sabe como utilizar os outros, que eu chamo de prostituição emocional. Mas o que seria a prostituição emocional? A prostituição emocional é aquele tipo de amiguinha que ela, para tentar tentar te comover, tentar buscar de você a confiança dela, ela começa a contar o quão difícil foi a vida dela, e ela começa a chorar. Sabe aquele tipo de teateira? Aquela pessoa que sabe como montar um teatro, ela começa a chorar, começa a dizer que a vida foi difícil, que é uma pessoa sincera, que nunca gosta de mentir. Então essa pessoa falsa com esses rasgos de narcisista, ela sempre vai dizer, eu não sou capaz de mentir, não, eu não minto e sei detectar quando alguém está mentindo. Isso são rasgos de pessoas narcisistas e também manipuladoras e pessoas falsas. Mas como a gente tem que entender? Olho, cuidado, porque eu passei por isso. Normalmente esses tipos de pessoas, elas começam a falar mal das outras pessoas, dando a entender a você que o problema é o outro. E você que já caiu na rede dessa pessoa manipuladora, que eu chamo de prostitutos emocionais, esses tipos de pessoas vão te manipular para que você esteja sempre a favor deles. Já viu aquela história que diz assim, primeiro a gente tem que ouvir o outro, ouvir as duas histórias? Isso é mentira. É mentira, porque por experiência própria, eu sei que as pessoas, quando já têm uma afinidade com alguém, elas não vão querer saber da tua história. Elas vão crer na história do outro, porque conhecem o outro. E você, que não é importante em nenhuma parte para esse tipo de pessoas, elas vão achar que você é o vilão de toda a história. E a gente tem que ter muito cuidado com esses tipos de pessoas que vão pela vida manipulando e utilizando a mentira e ao mesmo tempo dizendo que elas são verdadeiras e que jamais seriam capazes de fazer uma coisa como essa. É assim que eles agem. Eles vão dizer, não, isso é mentira. Foi fulano que fez isso. Cuidado com fulano, porque fulano não é de confiança. O problema é aí que entra essa dúvida. Porque por não conhecer o outro, a gente já começa a achar que o outro é o problema. Sem entender que o nosso próprio inimigo é aquela pessoa que está próxima, se fazendo de amigo, quando na verdade o que essa pessoa busca é uma forma de te manipular, te usar e se aproveitar. Porque quando acontecer alguma coisa, meu amor, pode ter certeza.
essa pessoa vai te chamar de um monte de coisa, ela vai criar histórias que não são reais, ela não vai dizer a verdade das coisas que aconteceram e vai culpabilizar o outro. Então esses tipos de pessoas falsas com rasgos narcisistas, elas vão pela vida dizendo, não, eu jamais seria capaz de fazer isso. Foi ao revés, foi ele que fez, foi ela que fez. Vão culpabilizando os outros para não assumir a própria responsabilidade. Ah, mas eu gostaria, aí o amigo diz, mas eu gostaria de ouvir as duas versões. Não. Creia em mim, eu jamais seria capaz de fazer isso. É assim que eles utilizam esse tipo de manipulação psicológica. Então, para entender como atuam as pessoas narcisistas, que são falsas, com esses rasgos narcisistas, a gente tem que entender que você necessita estar alerta. No primeiro momento que ela fala mal de um, fala mal de outro, com certeza, meu amor, um dia quando acontecer alguma coisa, você também vai ser o motivo da fofoca. Ou talvez há casos como esse que eu vi por experiência própria, que quando a pessoa, é tipo assim, ela esperava a pessoa sair e já começava a falar mal da pessoa. E é triste porque a gente vai pela vida achando que os nossos inimigos são aquelas pessoas que infelizmente algum amigo colocou na nossa cabeça dizendo que essa pessoa não prestava, que essa pessoa era falsa, que era hipócrita, que era isso. Quando na verdade o verdadeiro causante de todo o inferno, ele está ali quieto, tranquilo, porque é assim que atuam as pessoas falsas. Eles têm uma forma de manipular, porque ele é tipo assim, eles querem ver o circo pegando fogo e ao mesmo tempo eles estão ali sorrindo e comendo a pipoquinha deles, porque é isso que enche o ego delas, através do tipo de falar mal de um, falar mal de outro, através dessa manipulação também emocional que vai controlando o seu entorno e sem entender que você não pode se preocupar. Uma das coisas que eu aprendi depois do que aconteceu comigo com a brasileira mentirosa, fofoqueira, lá, essa mulher, eu entendi que eu sou uma pessoa realmente de caráter. Porque em algum momento, quando sucedeu, eu estive falando dela, ao revés. Ela criou uma história ao ponto de dizer que ia ao Brasil buscar provas contra mim. E ao mesmo momento a sobrinha dela entra em contato comigo, que eu tenho uma foto guardada, preparada para acontecer alguma coisa, denunciar. E a sobrinha diz por que eu tive que enviar os áudios dela. Claro, para eles tudo bem, porque eles vão ficar tranquilos nessa fofoca, porque são família. Mas você vai entendendo que há coisas que Deus é tão bom, que Deus vai te afastando de pessoas assim, que ao mesmo tempo vão pela vida tentando transmitir um tipo de simpatia, de amor e até mesmo falando o nome de Deus. E me dá tanta vergonha, mas ao mesmo tempo eu penso, o Deus que eu conheço de verdade, ele não suporta esse tipo de coisa. O Deus que eu conheço de verdade, ele não permite esses tipos de coisa. O Deus que eu conheço, ele está dizendo assim, você está utilizando o meu nome, você está cantando louvor da tua boca, mas no fundo, o seu coração está cheio de ódio, está cheio de mentira, porque você está enganando os outros, mas a mim mesmo você não engana. E é assim que eu creio nesse Deus, em que por mais que as pessoas vão manipulando a outras para odiar a outras e ao mesmo tempo utilizando o nome do Todo-Poderoso, o Todo-Poderoso diz, fica tranquilo, não se desespere, porque no momento certo você vai ver quem é Deus de verdade na vida de quem aqui. Um abraço de Robson Maria.